paz, irmãos, irmãs, uma alegria estar aqui. Deus é lindo, Deus ama. Eu estou tão emocionada, eu estou muito emocionada por aquilo que a gente estava rezando. Eu vou falar a imagem que o Senhor estava me dando. A canção nova, sempre a gente fala assim, a canção nova é um pedacinho do céu, não é assim? As pessoas vão lá em Cachoeira, a canção nova é um pedacinho do céu. E justamente isso que o Senhor foi me mostrando, que esse lugar aqui estava se transformando num pedacinho do céu. Você veio aqui para receber hoje um presente muito especial. Hoje é o dia do sim de Maria. Então, hoje eu acordei com o Espírito Santo falando assim no meu coração. Hoje é dia do sim. E isso de um significado muito novo. Porque Nossa Senhora, ela disse sim na fé. Né? Ela não... Como se dará isso? Eu não sei. Mas eu dou meu sim. Eis-me aqui. E hoje, na nossa história, de cada um de vocês que veio aqui, é o dia do sim. É o anjo do Senhor que está nos visitando, te convocando a experimentar um pouquinho do céu. Fazer uma experiência com a pessoa de Jesus. E a imagem era da palavra que nós vamos ler. Era a piscina de Siloé. Gente, é um lugar lindo. Eu já fui lá, tive essa graça. Tem as ruínas, mas mesmo lá em Jerusalém, tendo as ruínas, é um dos lugares mais lindos que eu fui na Terra Santa. É lindo o que eu senti naquele lugar. Uma experiência com o batismo do Espírito Santo tão forte. E a gente não fez nenhuma oração lá. Só de eu estar naquele lugar histórico. Tem as ruínas. Então, é a piscina de Siloé que Deus quer fazer acontecer aqui hoje. Vocês vão mergulhar. Esse aprofundamento é o aprofundamento do mergulho no Espírito Santo. No mergulho, o anjo, quando a gente reza, a gente estava rezando, era o anjo remexendo, o Espírito Santo remexendo e os anjos descendo as graças, como acontecia ali naquela água. Mas quem cura é Jesus. E Nossa Senhora, no dia do sim, ela quer nos ensinar a dizer sim a Deus. Então, agora, para começar, feche os seus olhos e fala aí no seu coração. Dá o seu sim. Você veio aqui, já é sinal do seu sim. Dá um sim, dá um aval. Dá o seu aval agora, para que, pela intercessão de Maria, a cura aconteça, que o seu anjo da guarda agora, pelo seu sim, de estar aqui e querer receber esse batismo, esse mergulho, essas curas e libertações, para estar junto com Jesus, o centro da nossa vida e da nossa história, que os nossos santos anjos da guarda vão agora ao trono da graça, em harmonia, em unidade, apresentar ao Pai a real necessidade, a real cura, a raiz mais profunda do seu coração e do meu coração. Vamos rezar junto a oração do anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, agora, nós vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. A cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que esperavam o movimento da água, pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado. Tomou o seu leito e foi andando. Palavras da salvação. Nós vamos parar por aqui. Então, vamos meditar essa passagem, que foi isso que Deus quer fazer com a gente nesse primeiro momento desse sábado. Vamos imaginar que aqui é esse pórtico, essa piscina, esse lugar que tem 5 entradas e que aqui a água se agita. Quem for o primeiro entrar, quando a água agitou, que é o anjo que descia ali, era curado de qualquer doença. Então, vamos lá. Aquele homem estava no leito. Ele estava deitado na maca, sozinho, solitário. Não conseguia entrar na água, porque ele tinha alguma deficiência, né? Estava paralisado, paralítico. Jesus vai até ele e pergunta: você quer ser curado? O que ele respondeu? Senhor, em vez dele responder, eu quero, você pode me ajudar? Não. Senhor, eu sou paralítico, eu não consigo subir, porque quando eu vou, já outro foi na minha frente, choramingando, reclamando, né? Mas Jesus ordenou. Deus não vê as nossas lamentações. Deus vê a nossa real necessidade. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Deus quer fazer isso com a gente aqui. Porque a gente veio na piscina. A gente veio para entrar, para mergulhar. A água é Jesus. A agitação é a nossa oração. Quando eu entro em intimidade, em harmonia com Deus, e aí o anjo vem com a cura, né?
Os anjos estão sempre intercedendo por nós. Eles vêm em nosso favor. E é isso que a gente vai começar. Esses dias é para isso, é para você começar a viver essa experiência. Primeira coisa, a gente precisa sair da nossa paralisia, daquilo que nos prende, nos amarra, nos coloca no estado de vítima. Esse homem, ele estava parado, mas na ordem de Jesus, ele ficou liberto, curado. Mas a pior doença desse homem, gente, não era física, era espiritual. Na nossa história, se a gente não encontra a raiz das nossas enfermidades, a gente não consegue se libertar. Aqui é um encontro de cura e libertação. Para que a libertação aconteça na sua vida, primeiro passo, eu preciso da cura interior. Curar o meu coração, as minhas doenças emocionais, doenças espirituais. Mas primeiro eu preciso mergulhar nesse Jesus, dizer meu sim. Mas eu preciso, para ser curado, a gente precisa viver passos para. Aquele homem deu passo. Alguém deixou ele ali, né? Alguém levou, ou ele foi andando mesmo com alguma deficiência. Ele estava com a cabeça tão ruim, gente. Pensa. Ele, em vez de falar, eu quero, não, ele estava precisando desabafar, ele estava se sentindo humilhado, ele estava se sentindo vítima da história dele, no negativismo, no pessimismo. E Jesus se compadeceu dele. Jesus se adiantou. Se você chegou até aqui, você usou da sua liberdade para chegar. Agora, Jesus já se adiantou na sua vida para te trazer aqui, porque ele quer fazer uma obra em você. Jesus, ele não faz nada aleatoriamente. Ele já tinha olhado aquele homem, ele já devia ter observado aquele homem deitado lá. 38 anos, gente. 38 anos é uma vida. É muito tempo. Quem aqui tem há mais de 38 anos? Levanta a mão para eu ver. A maioria. Então, gente, 38 anos é uma vida, é igual a nossa vida. Existem áreas na nossa existência que está paralisado desde a nossa gestação, desde a nossa concepção, desde a nossa primeira infância, desde a nossa adolescência, da nossa idade adulta até o dia de hoje. Todos nós temos paralisias, coisas que estão estagnadas e que mesmo que a gente reza, a gente não consegue alcançar essa raiz sozinho. A gente precisa do outro, dos sacramentos, da oração. São ferramentas. E hoje você está aqui porque o Senhor quer te revelar as paralisias que te impedem de chegar a Deus.
Hoje é dia da revelação. O anjo se revelou. O mistério da encarnação. Olha que, gente, não tem dia mais especial para nós do que esse dia de hoje. O anjo se revelou a Maria, mostrou o plano de salvação para ela. E Deus quer fazer isso com a sua história, te revelar o plano de salvação, de amor de Deus para a sua história. É para a gente focar nessa maravilha e dilatar o nosso coração de alegria. Hoje é o dia de alegria, porque mesmo com toda a dor que é enxergar a nossa verdade, nós não vamos fazer esse caminho sozinhos. É com uma pessoa, Jesus, a pessoa que é a verdade, e a verdade que liberta. Não tenha medo. Enquanto eu estou falando, os anjos estão aí, trabalhando, tirando do seu coração todo o temor. Amém. Eu estou sentindo isso. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para a sua história. Não tenha medo de tocar naquele lugar doloroso que te feriu, que você se sentiu rejeitado, magoado, desprezado. Porque aqui não é para tocar na sua dor para te deprimir. Não, é Jesus que vem com amor. É o amor que salva. É o amor de Deus que tem que dilatar os nossos corações, para que eu possa olhar para a minha história e ver, eu tenho que pedir para Deus me curar aqui, nesta dor. Nós não somos masoquistas, né? Nós somos cristãos, filhos amados de Deus, e eu preciso sentir esse amor pela fé, pela esperança de saber que essas três virtudes teologais vão permear. Isso é muito importante que eu estou falando, tá? Não esqueça, senão o inimigo rouba tudo que eu for falar aqui. A fé, a esperança e a caridade. As três virtudes mais importantes. É o que vai permear a minha cura e a minha libertação. Porque Jesus, eu preciso acreditar. A fé, acreditar naquilo que eu não tenho, não sinto, não vejo, é pela fé. A esperança de que com o toque de Deus eu vou ficar livre do mal que me aflige, que me oprime, que me deprime, que me põe para baixo. São sintomas. Todo sintoma de prostração, de paralisia, de doença dos sentimentos, doenças psicológicas e doenças físicas. E de tentações do inimigo. Nós precisamos ter esperança e sentir o amor de Deus. Você que está aqui, você veio por amor. Porque Deus te ama. É uma verdade absoluta na nossa vida. Eu preciso experimentar. Você precisa experimentar esse amor. Eu sou filha, eu sou
filho amado de Deus. E Deus quer fazer uma obra nova. Então, vamos voltar lá. Não foi nada disso que eu tinha preparado, mas o Espírito Santo está levando e eu estou dócil à ação de Deus, aquilo que nós precisamos. Então, vamos voltar na palavra que cura, que salva e que liberta. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Então, vamos mergulhar na palavra de Deus para sermos livres, libertos. Então, vamos lá. Aquele homem, vamos voltar lá no paralítico. Deus, ele não vai dar nada que a gente não deseje. Então, agora, pensa aí no seu maior desejo. Você veio aqui por quê? Qual é o seu desejo de estar aqui? Pensa aí. Mais profundo do seu coração. Existe um desejo pessoal. Daquele paralítico era entrar na piscina. E o seu? Ele queria ser curado da paralisia dele. Só que ele não conseguia. Tinha coisas que o impediam. Tinham obstáculos. Pensou aí no seu maior desejo hoje, no dia de hoje? Então, Santo Agostinho fala assim: aquele que te criou sem ti, não te salva sem ti. Esse desejo, Deus não vai poder fazer essa obra sozinho, ele vai depender de você. Deus depende de nós, da nossa inteligência, dos nossos sentimentos, do nosso querer, nossa liberdade. Deus não vai entrar na nossa vida aonde eu não permito. Ele só vai até aonde eu tenho conhecimento. Santo Irineu falava assim, é uma frase que acompanha a minha vida: só se é curado aquilo que se é revelado. Eu preciso entrar na minha verdade. Eu preciso assumir a minha parte, de mostrar para Deus. É aqui, de ter o conhecimento da onde eu preciso de cura. E para a libertação acontecer, como eu disse, eu preciso passar primeiro pela cura interior. Começar um processo de curar o meu interior, meu coração, meus sentimentos. Saber aonde está a raiz na minha história daquilo que me paralisa, que me prende, que me impede de servir a Deus, que me impede de ser uma pessoa melhor. Então, existem 3 áreas da nossa vida que precisam como raízes para a nossa cura interior. Primeira é a rejeição. Quando a rejeição, quando as pessoas que a gente mais ama não correspondem àquilo que nós desejamos dela, a gente se sente rejeitado. A rejeição primária é quando o nosso pai e a nossa mãe nos conceberam sem vontade de conceber. Essa é a rejeição primária na nossa vida. Porque a gente não tem consciência dela. Mas ela paralisa um monte de coisa na nossa vida. Então, quando a gente é rejeitado lá no ventre da nossa mãe. Primeiro, antes da concepção, quando eles
tiveram o ato sexual, mas não estavam querendo trazer uma vida ao mundo. Essa é a primeira, é a rejeição primária. Depois, na nossa concepção, né? É uma rejeição. Eu vou falando, você vai entrando aí, vai mergulhando na piscina. Você não está sozinho, Jesus está com você. Seu anjo da guarda intercedendo e a Virgem Maria também intercedendo. Vai mergulhando na piscina enquanto eu vou falando, tá? Deixa vir. Aqui é pedacinho do céu. É a piscina de Deus. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Deus está conosco. Então, desse momento que Deus pensou e amou e falou, essa pessoa, do jeito que você é, vem à luz, vem ao mundo, eu vou gerar essa vida, é a vontade de Deus. Mas passa pelos nossos pais, que são as pessoas que a gente mais ama, e as pessoas que deveriam nos amar. E às vezes não acontece, então há essa rejeição, é a raiz primária, tá? Depois vem a rejeição que a gente sente, porque aí entra a nossa vontade pessoal, nosso pecado, nosso egoísmo. Às vezes, gente, as pessoas até nos amam, mas eu tenho tanta necessidade de ser acolhida, amada, aceitada, e que qualquer olhar já me rejeita. Qualquer situação que não agrada a minha vontade própria, eu me sinto rejeitada. Então, a rejeição vai crescendo. Qualquer olhar, aquilo que eu espero que o outro faça, né? Quantas vezes autoridades, nosso relacionamento marido, esposa, irmãos, a gente projeta no outro o meu desejo que não é real e a pessoa não corresponde, porque a pessoa é única, ninguém vai satisfazer todos os meus desejos, e ali eu vou me sentindo rejeitada. E o que acontece com a pessoa que se sente rejeitada? Ela começa um processo de autodestruição ou de autossuficiência. Então, já que eu fui rejeitado, eu me basto. Não preciso de ninguém, ninguém serve, ninguém presta, só eu que sou perfeita. Começa a olhar os outros com uma ótica de autocrítica, julgamentos. Isso tudo tem raiz na rejeição. Primeira raiz. Aí, o que acontece? A gente começa a sentir sintomas físicos, né? Os sintomas físicos da rejeição: cansaço, tristeza, invejas, ciúmes, angústias, e por aí vai. Não consegue amar. Aí a gente começa a reproduzir nos outros aquilo que a gente sentiu. Se é mãe, não consegue amar. Eu amo por um tempo, daqui a pouco eu isolo as pessoas. Não consigo levar os meus relacionamentos em profundidade. Fico só na superficialidade. Tenho desejo de aparecer. Quero que os outros me notem. Tenho que ter sempre a última palavra. Eu estou sempre certo. Isso é defesa. Mas a raiz está lá na rejeição que nos paralisa, que não nos deixa ser aquilo que Deus pensou para nós. E essa é uma raiz que a gente precisa pedir para Jesus nos curar.
Então, eu vou falando, vai pensando aí na sua história, vai se identificando ou não. Não pense no vizinho, não pense no pai e na mãe culpando eles, gente. Não, não é para dar, que é o segundo passo aqui, a culpa. Não, sentimentos de culpa. A gente tem muita mania, todos nós temos muitos sentimentos de culpa. A culpa é quando a gente não aceita os nossos erros. A gente não aceita os nossos erros. E aí a gente o pior juiz sou eu de mim mesma. E você é o pior juiz de você mesmo. Então a gente se acha que quando a gente erra muito, a gente se culpa e a gente às vezes cai numa triste ideia de que Deus não nos perdoa, que Deus não nos ama. E essa brecha que nos paralisa, ela é perigosíssima, ela é terrível, porque ela abre uma brecha para Satanás. Porque aonde eu vou encontrar a minha cura e a minha libertação, a minha salvação? Em Jesus Cristo, no perdão. É acolher o perdão de Deus. Só que se eu sinto culpa, eu paraliso. Eu não consigo caminhar. E eu abro um buraco terrível nos meus sentimentos. E aí eu quero encontrar um culpado inconscientemente. Eu começo a achar que a culpa é de todo mundo, menos minha. Eu me coloco neste lugar de vítima, igual esse homem do Evangelho. Ninguém, eu não tenho ninguém para me pôr. Isso, gente, tem culpa. Só que eu não consigo, a dor é tanta, eu abro brechas. E aí eu começo a pôr a culpa no outro, porque se eu me culpo tanto, eu não me suporto. As pessoas, a gente fica num estado terrível. O desamor para com a gente vai aumentando em relação às pessoas. Então, vamos lá. E aqui tem outra raiz que paralisa. Complexo de inferioridade, sentimentos de inferioridade. No nosso relacionamento conosco mesmo. Então, o que acontece? Padre Léo me ensinou isso, gente. Olha, eu vou falar para vocês. Complexo de inferioridade. Foi libertador quando o Padre Léo me ajudou nisso, numa palestra que eu ouvi dele, que ele falava que a gente não tem que se comparar ao outro. Eu preciso ser a melhor versão de mim mesma. Eu não posso me comparar a ninguém, a nada. Eu sou filha única, amada de Deus. Você é único. Gente, não tem ninguém no mundo com o mesmo DNA do que você. Ninguém. Ninguém é igual. Eu acho isso tão lindo. O traço de Deus em nós chama-se DNA. É o código de barra de cada ser humano, que é o toque de Deus. Ninguém é igual. Então, eu não preciso ficar vivendo, me sentindo superior, inferior a ninguém. Porque eu tenho que me superar a cada dia. Eu preciso e você precisa ser a melhor versão de você mesma. Para isso acontecer, eu preciso me conhecer, saber dos meus limites, das minhas feridas, dos meus defeitos. E o que vai atrapalhando esse complexo de inferioridade? Primeira coisa, são as comparações. A gente entra num processo de comparação quando a gente nasce.
pelo que a gente escuta. As pessoas vão e falam, nossa, ela é mais calma que a outra, ela é mais agitada que a outra, o outro filho, se tem outro filho. Compara os filhos e fala, por que você faz isso? Seu irmão não faz. Ai, se eu fosse criança, eu ia voltar lá e ia falar, não faz, porque ele é totalmente diferente de mim, ele nunca vai fazer igual a mim. E a gente, como pai e mãe, quanto que a gente compara? Compara o filho do vizinho com o nosso filho, né? Aí, na hora que ele vem pedir as coisas, a gente fala, você não é todo mundo. Para algumas coisas, a gente fala, mas você não é todo mundo. Mas, na hora que a gente quer, a gente compara. Olha seu irmão, olha o que ele faz, você não faz, né? O pai compara com a mãe compara com o pai, a gente vive uma comparação e isso, gente, vai fazendo com que o complexo de inferioridade vá minando a nossa vida, mina a nossa vida, paralisa, porque isso é como se fosse raízes que vão prendendo você, estagnando a sua vida. E isso vem lá de criança. As comparações. O feio, o bonito, o gordo, o magro, o cabelo enrolado, o cabelo liso, os temperamentos, o calmo, o agitado. Gente, nós não podemos deixar que essas raízes vão minando a nossa vida. Então, a gente precisa voltar lá naqueles lugares, com Jesus, mergulhar na piscina, das vezes que isso te paralisou, que saiu do normal, da normalidade, das pessoas que te educaram. Elas fizeram isso por mal? Não, não é para condenar o outro, é para amar e perdoar. Amar e perdoar. Se amar e se perdoar. Por todas as vezes que você também, pelo processo de comparação, julgou o outro. Aí entra quando a gente começa a se sentir incapaz. Na escola, gente, você não é tão inteligente quanto o outro, as competições de nota, né? De lugar, de classificação, a sociedade faz com que a gente vive se comparando. Eu preciso superar o outro, um querendo pegar o lugar do outro, né? Então, só que você precisa entrar neste lugar da sua história, aonde o complexo de inferioridade entrou na sua história, na raiz. Águas profundas, mergulha. É mergulhar, não fica na superficialidade do seu chefe que compara, da sua mãe, do seu pai, não. Vai na sua raiz, na sua história, aonde que esses sentimentos foram crescendo dentro de você. E o que acontece com o complexo de inferioridade? A gente começa a sentir ódio, raiva. Toda vez que você tem uma raiva excessiva de você, por aquilo que você não conquistou, todas as vezes que você olha e entra a inveja, né? Processo de inferioridade, entra a inveja, a competição, o julgamento, a condenação. Aí a gente começa a olhar para fora de nós, com a metralhadora apontada. Mas isso, a raiz, isso nos paralisa. Paralisa nossos relacionamentos afetivos, paralisa nossa vida profissional e principalmente a nossa vida espiritual. Sabe por quê? A pessoa que tem um complexo de inferioridade muito grande, que é a raiz principal da vida dela, sabe o que ela faz? Ela vai se juntar a um líder. E aí é o perigo, sabe de quê? Da gente entrar numa espiritualidade desencarnada. Que a gente precisa ter a dona da igreja e a gente acompanha, sabe?
Sempre tem um dono, porque a gente não sente capaz, eu me sinto incapaz, então eu pego alguém que está muito em evidência, me junto e vou seguindo, igual os carneirinhos. Isso não é de Deus. Vê como é que está a sua vida espiritual. Se você está encostado em alguém, isso é complexo de inferioridade. Eu não me sinto capaz, eu me sinto incapaz. Então eu vou olhar quem é capaz e vou me juntar e fico me escondendo. Não cresço na minha vida profissional, não cresço como pai, como mãe, como filho, como amigo. Eu estou sempre me escondendo. O complexo de inferioridade, ele faz a gente viver no escondimento negativo. E aí a gente vai vivendo a solidão. Eu vou me esquivando, porque as pessoas têm esse perigo que eu falei, que a gente tem que tomar cuidado. E tem também quando eu tenho medo de me expor, medo de falar em público, medo de pegar no microfone, medo do julgamento do outro. Isso é complexo de inferioridade, porque alguma vez lá na sua história você viveu uma situação de exposição da sua intimidade, não precisa ser só sexual, um olhar, um toque, um gesto, uma palavra que te feriu na sua individualidade e te faz ficar paralisado. A pessoa tem sentimento de que ela nunca sai do lugar. Você pode realizar 1000 coisas, ter sucesso, progredir na vida social, pessoal, financeira, espiritual, mas o sentimento é que você nunca saiu daquele lugar. Vai nesse lugar agora em nome de Jesus. Vai com Jesus e deixa ele te falar, ordenar. Levanta, pega essa cama, essa maca e anda. Caminha. Em nome de Jesus, caminha. Vamos continuar, gente? Está muito pesado? Então, vamos lá. Porque Jesus fala, meu peso é leve, o meu fardo é suave. Não pode ser pesado. Deus quer amor. Ele quer que você vá com segurança. Segurança de Deus, né? Porque você veio até aqui, confiança. E aí entra outra raiz, que são os medos. O medo não é o medo que a gente tem que ter para nos proteger, preservar a nossa vida. São os medos absurdos. São aqueles medos que nos paralisam. Não tem coisa que mais paralisa o ser humano que o medo. Se eu preciso ir ali no banheiro, mas eu vou falar, mas eu vou passar ali, aquela pessoa vai me ver e eu não quero falar com ela, eu tenho medo, porque falaram isso, falaram aquilo, ela vai me perguntar, eu estou com medo, coisas absurdas. E aí aquele medo me paralisa. Aí o medo que precisa de cura é aquele medo que a gente escutou. E quando a gente é criança, quanto a gente escuta, né? Deus castiga. Olha, não vai ali que está escuro. Olha, tem o homem na rua vai te pegar, o homem do saco vai te levar, né? E aí a gente vai criando medos imaginários. A nossa imaginação. E vai crescendo isso dentro da gente. E vai crescendo. E vai paralisando a nossa vida. E ali
coisas que a gente ouviu e coisas que a gente viu. Quando a gente é criança, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu vivi. Separar isso, não consegue. Então, muitas das vezes a gente tem medo de algo que a gente ainda nem foi a gente que viveu. Mas tem aquela tia, no meu tempo de criança era assim, tinha uma tia, tinha minha avó que eu amava tanto, ela era um doce pessoa, mas na hora de dormir, ela punha a gente num quarto escuro e contava histórias absurdas para a gente ter medo. E era normal aquilo, olha que loucura. Eu sentia medo, ela cantava uma música de uma velhinha que o cachorro morreu, uma coisa tão tenebrosa, gente. E aquilo foi paralisando a minha vida. Agora vou dar meu testemunho do medo. Gente, aquilo me paralisou de uma forma que eu tive uma etapa na infância que à noite eu não conseguia dormir. Eu tinha que dormir de mão dada com a minha irmã italiana, Maria. Ela, tadinha, uma santa, porque a minha infância inteirinha, ela dormiu de mão dada comigo. E quando ela não estava, eu tinha que correr para a cama dos meus pais. Porque eu tinha um medo. Aí depois eu fui descobrir a raiz desse medo. Eram as músicas. Era a história tenebrosa de fantasma, da alma penada que vinha buscava o cachorro cantava, o cachorro morria. Uma loucura. Minha avó, que eu amo tanto, pessoa mais amorosa que eu conheci na vida, bondosa, calma. Ela fez isso por mal? Eu vou ficar com raiva da minha avó? Não, mas eu estou detectando para vocês uma coisa que me prejudicou muitos anos, gente. Mais de 38 anos, posso dizer. Porque eu tinha medo de dirigir, aí começou. Eu fiquei com várias épocas da minha vida, eu não conseguia dirigir, bloqueou minha vida. Eu tinha medo de dirigir, gente, pânico. Eu tinha pânico, eu pegava na direção, eu ficava em pânico. Minha perna batia uma na outra. Várias coisas eu deixei de fazer por causa desse medo da historinha lá, que aquilo foi entrando aí. Eu ia na casa da minha tia também tinha uma que era casada com meu tio, nem era filho da minha avó, mas era da época isso. Eu não sei se de vocês era assim, mas na minha história de vida, a época era de dar medo nas crianças, era normal. Deus castiga, Deus te castiga, Deus vai te castigar. Dá medo nas crianças. Os adultos gostavam de fazer isso, essa maldade. Hoje em dia não é mais assim, mas no meu tempo era. E isso me paralisou muitas coisas. Muitas coisas. Eu tinha vontade de pensar em fazer, já me bloqueava. E eu era aquela pessoa que ficava parada, quieta no lugar. Aí eu começava a escutar, ela é tão boazinha, eram 6 filhos, e eu era a penúltima. Ela não dá trabalho, ela é tão boazinha, porque ela fica quietinha. Aí eu comecei a ficar quietinha, e o medo. Gente, é isso. Muitas das vezes em cura interior, na minha vida, eu fui entrando nesses lugares, porque para mim, aquilo que a gente escuta, ser boazinha, ficar quietinha, era sobrevivência. Sobrevivência, para não dar trabalho, para não ser mais uma que dá trabalho. Porque a minha mãe, quando me teve, eu fui a 6ª filha. Então, era mais uma. Toda a sociedade falava, mais uma! Mais uma gravidez! Não pode, mais uma! Entenderam? E aquilo foi me afetando. Foi me afetando. Todo mundo falava, mais uma, coitada, mais uma, mais um filho, mais um. E eu me sentia nesse complexo de inferioridade. Toda vez que rezava por cura interior, meu Deus, eu me sentia péssima, porque eu ia nesse lugar. E aí a verdade liberta. Quando eu tomei posse disso, perdoei essas pessoas
que falavam isso, e que eu, lá no ventre da minha mãe, eu fui escutando que eu sempre era mais uma. Então, eu nasci assim, se eu sou mais uma, eu não posso dar trabalho. Então, eu tenho que ficar quietinha. Porque se eu der trabalho, já tinha os outros bagunceiros, mas eu tinha mais 3 irmãos homens e 2 irmãs mulheres. Eu vou ser mais um para dar trabalho? Não posso. E essa é o meu sagrado. É aí que Deus foi me curando. Essa é a minha raiz que eu estou contando para vocês. E hoje eu sou a mulher que não tenho medo, gente. E quando ele começa a vir, epa, não, isso é coisa lá da criança. É a minha criança gritando que tem medo. Não, eu não tenho medo. Eu sou uma pessoa livre do medo. E eu falo isso para mim todo dia. Eu não tenho medo, porque eu tenho o amor de Deus. E onde há o amor, não há temor. O amor lança fora todo medo. Isso está lá em São João, primeira carta de João. O amor lança fora todo medo. Então, para eu ser livre, para dirigir, para fazer tudo, hoje a minha realidade, eu faço tudo que precisa, eu não tenho medo de encarar nada. Não é doença, não é morte, nada, não é vício, nada, não é condenação, não é calúnia, nada. Sabe por quê, gente? Porque uma vez que Jesus te ordena e você assume e pega o seu leito e caminha, eu preciso fazer a minha parte, assumir. Então, quando o sentimento vai começar a crescer dentro de mim, que medo natural, é normal, medo, precaução, natural. Agora, ele começa a crescer, eu tenho que renunciar. Aí é o meu pecado. Aí eu tenho que falar, Jesus já me libertou disso. Se ele está voltando, eu preciso me confessar, eu preciso me rever. E preciso ter a coragem de voltar nas minhas feridas. Porque às vezes ficou alguma coisinha lá que ainda não foi curada totalmente. Porque o processo de cura, ele é até a nossa morte. De vez em quando acontece isso comigo. Eu começo a ter um encontro, falei, mas por que isso está me incomodando? Jesus já me curou disso, eu já assumi essa cura. Aí eu vou rezar e volto lá. E aí é o lindo, é o céu aqui na terra. Porque quando eu volto numa ferida que Jesus já tocou, eu começo a ver aquela situação, cada vez que eu volto, eu começo a ver essa situação, sabe como? Com o olhar de Deus. E aí eu sou mais curada. E esse é o processo de santificação. Esse é o processo de santificação, quando eu tenho a coragem de sempre voltar lá naquela menininha medrosa que foi me acompanhando. Gente, eu descobri que na minha adolescência eu tive pânico. Eu fui descobrir há pouco tempo que aquilo que eu senti era pânico, depressão. Ninguém viu. Ninguém reparou. Que hoje em dia a gente repara tudo, graças a Deus, né? Das crianças. Ninguém reparou. Eu tinha pânico. Na escola. Gente, eu passei uns 2 anos de escolares com pânico todo dia. E ninguém reparou. Eu sou vítima? Não, estou contando a verdade. O fato. Porque minha mãe era minha professora. Me alfabetizou, foi maravilhoso. Minha mãe é uma pessoa calma, tranquila, doce, amável. Me dava segurança. Aí depois eu comecei a pegar professoras horríveis, grossas, sem educação, jogava apagador, sentava com o menino que fazia xixi para me molhar meu uniforme, na calça para molhar meu uniforme. Umas coisas loucas. E isso me dava pânico. Pânico. E a minha avó fazia eu ficar em pé lá na frente, ela era diretora da escola, a dona do mundo, a dona da escola, e queria que eu fosse
a perfeição. E eu com complexo de inferioridade horroroso, porque era mais uma. Ela me punha na frente para cantar o hino nacional. Lembra? Cantava o hino nacional na escola, a diretora chegava na sala, todo mundo de pé, para cantar o hino nacional igual o exército. Ela me punha na frente e fala, você puxa! Mas com essa grosseria, que ela era super mal educada, grossa, brava. Era outra avó. E aí, gente, eu entrava em pânico, eu ria. Quando eu fico nervosa, eu começo a rir. Eu ria, e ela queria me matar, porque ela era brava, muito brava. Foi uma loucura. Mas isso é uma raiz de inferioridade. E olha o que o Espírito Santo fez em mim. Um dia eu estava no grupo de oração e começou a me fervilhar dentro de mim, e as senhorinhas rezavam para a cura interior e da inferioridade, e aquilo foi batendo dentro de mim, gente. O Espírito, foi um batismo no Espírito, porque toda vez que a gente mergulha é batismo. Batizar é mergulhar. Eu fui num batismo nessa área da inferioridade tão grande, que se eu não pegasse, levantasse e falasse, parecia que eu ia infartar. Meu coração ia sair pela boca. Foi uma libertação que eu vivi. Eu comecei a falar, chorava e falava. Gente, Jesus está me curando. Eu estou conseguindo falar. E comecei a falar, porque o meu temperamento era de falar. Só que quando eu era criança, aonde que eu extravasava isso? Eu gostava de fazer teatro, eu fazia as coisas da escola, tudo que tinha de apresentação, eu sempre fui muito falante. Só que dentro de mim, a gente não é totalmente medrosa. Essa raiz existia. E quando ela batia, vinha forte. E naquele momento, aquele grupo de oração, gente, eu fui liberta. Eu peguei a palavra de Deus, comecei a pregar. Foi lindo, foi lindo. E a partir daquele momento, acabou meu medo. Porque eu fui lá na raiz daquele dia lá que a minha avó me punha lá naquela situação de exposição. E isso me feria, a minha individualidade, a minha dignidade. Então, todas as vezes que falo que você é burro, que você não presta, que você não vale nada, né? Isso vai... E a gente vai ficando preso, amarrado, e não consegue dar passos. E aí, Deus é assim, Deus é tão lindo, Ele nos ama tanto, que como que eu vou saber que eu tenho essas raízes? São os sintomas, gente. Quando eu começo a ter sintomas, e aí você fala, eu não sei o que está acontecendo comigo. Do nada, eu estou me sentindo uma tristeza profunda. Do nada, eu estou num desânimo, uma prostração. Eu não consigo. Se eu vou no médico, não é hormonal, não é doença, eu preciso de ver o espiritual, a raiz. Então, eu estou falando isso tudo para você começar a mergulhar. E eu vou fazer a pergunta, onde você se encontra hoje? Qual é a raiz ou as raízes? Porque todos nós temos tudo isso. Todos nós temos, faz parte. Só que chega um momento, que é o momento da cura, que aquilo cresce tanto que atrapalha a nossa vida. Cresce tanto que nos paralisa, nos impede. E às vezes a gente acorda com um desejo. Hoje eu vou, exemplo, hoje eu vou organizar minha casa, vou fazer uma faxina, está tudo bagunçado. Eu acordo com esse propósito, só que vai passando o tempo, eu vou querendo me encostar. Ai, eu estou com uma prostração, vou deitar. E a pior coisa que está acontecendo com a gente hoje é o celular. Gente, o celular... Eu ouvi uma psicóloga falando
que a marca da besta do Apocalipse, ela tá na testa da pessoa, né? Na mão, na testa. Ela falou, gente, é o celular. Você pega o celular, ele clareia a mão e a testa. A marca da besta é o celular mal utilizado, porque ele nos paralisa, nos cega. E aí a gente fica em torno, aí eu não consigo resolver uma coisa simples, que é fazer uma faxina, porque eu perdi meu tempo. Isso são sintomas, mas a raiz está lá no profundo. Então o celular, ele é uma arma que a gente, ou é muito bom, que a gente faz muita coisa, trabalha com ele, né? Lê a palavra de Deus, reza, mas ao mesmo tempo nos leva a paralisar a nossa vida, a andar para trás, perder tempo. Nós não estamos no tempo de perder tempo, porque o tempo é rápido. Jesus está te chamando, me chamando. Não perca tempo. Deixa esse amor de Deus te atingir, te alcançar. Aonde você está precisando, neste primeiro momento do dia de hoje, neste momento de graça, é tirar a nossa vida da paralisia. Então agora eu vou ensinar para vocês em oração os passos para a cura interior. Eu vou falando e a gente vai rezar junto, tá bom? Então vamos lá. Eu preparei isso aqui, deixa eu achar. Eu acho importante. Não é a gente fazer. Primeira coisa, quando a gente vai rezar pela nossa cura interior, feche os seus olhos. Eu vou falando e a gente vai fazendo, tá? Eu acho importante isso. Nós estamos num aprofundamento. Aprender a ministrar isso em você, com Deus, nada sozinho. Então vai fechando seus olhos e agora vai se colocando na presença de Jesus. Jesus agora, hoje ele se apresenta a nós. Ele fica do seu lado na sua paralisia. Então agora nós pedimos, Senhor, a tua presença real no nosso meio. O Senhor que conhece todas as coisas. O Senhor que se adiantou e nos trouxe aqui nesta manhã. E nos pergunta se eu quero ser curada. Agora imagina Jesus te perguntando, você quer ser curado? Fala para Jesus agora. Dá a sua resposta. Aonde está a sua paralisia? Diante de tudo que eu fui falando, qual foi a lembrança da sua história que veio à sua mente? Qual é a área da sua vida que está paralisada? Mostra para Jesus. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser curada. Senhor, eu quero sair do lugar que eu me encontro. Senhor, eu não quero mais ficar estagnada na minha vida de oração, na minha vida familiar, na minha vida profissional.
na minha vida enquanto participante de uma sociedade, como missionária. Senhor, me tira. Eu quero, Senhor, segurar agora na sua mão. Imagina que Jesus agora segura na sua mão e te leva agora neste lugar, nesta piscina, e te mergulha nessas águas que é o próprio Cristo. Ele te abraça, Jesus te abraça. E esse abraço penetra todo o seu ser. E Jesus está abraçando você, você criança. A imagem que me vem é de uma mulher grávida. Jesus abraça essa mulher grávida de 9 meses. E essa criança pula de alegria dentro deste ventre. A criança perfeitinha já para nascer. Jesus está caminhando todo sentimento de inferioridade, rejeição. E este ventre é um lugar do abraço. E Nossa Senhora vem, coloca a mão nesse ventre e acaricia essa barriga e dá um beijo nesta mulher que não abortou essa criança, que levou até o fim essa gravidez. Eu quero te louvar e agradecer, Senhor, porque o Senhor está curando esta ferida de inferioridade, de rejeição. E está curando também essa mulher que se sentiu culpada por engravidar, porque teve medo da reação das pessoas, e foi enfrentando o medo para gerar esta vida que é você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai passeando na nossa história. Nós te louvamos e agradecemos pelo seu amor, porque o Senhor vai passeando no nosso nascimento, nas vezes em que o Senhor nos socorreu, na presença silenciosa da Virgem Maria, e que nós nem temos consciência de que foram as nossas quedas, nos momentos de queda, aprendendo a andar. O Senhor me mostra uma criança que caía muito, porque não tinha ninguém disponível para segurar na mãozinha dela. E ela ia segurando na parede, nos móveis, e caía muito. E isso gerou muita insegurança. E hoje você sente muitas dores na sua coluna lombar, no quadril. Já teve muitas fraturas, torções nos joelhos, pés, por esse sentimento de abandono, quando você estava aprendendo a andar.
Obrigado, Jesus. Vai tocando, Senhor, nas raízes da nossa história. E agora eu vejo Jesus do lado direito e Nossa Senhora do lado esquerdo, com a mão nos ouvidos de uma criança, que ela põe, é um menino, ele coloca a mão nos ouvidos para tampar pelas brigas que ele ouvia em casa, pelos absurdos, os palavrões, as palavras negativas, negativismo. E Jesus põe a mão do lado direito e Nossa Senhora do lado esquerdo, dessa mãozinha neste ouvido dessa criança que só escutava palavras negativas, depreciativas. E hoje você fala muito palavrão. Você vai replicando aquilo que mais te feriu. Jesus está indo nesta raiz, tocando nos seus ouvidos. E o Espírito Santo quer purificar a sua audição. E outras pessoas aqui com problemas de audição. Problemas, zumbido no ouvido. Pressão no ouvido. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Jesus segura na sua mão e vai caminhando na sua história. Você que na hora de ter filho se sentiu apavorada, sem chão, porque era como se não tivesse ninguém para te apoiar. Nossa Senhora segura na sua mão esquerda, Jesus na direita e te levanta. Fica de pé. Toma teu leito e anda. Jesus está tocando na sua maternidade, te curando. Enquanto eu ia falando, o sentimento era de acusação, porque você foi se vendo como mãe, seus erros. E Jesus quer te tirar desse lugar negativo. Negativismo, pessimismo, insegurança. Obrigado, Jesus. Caminha conosco, Senhor. Coloca-nos de pé. Passeia na nossa história, Jesus. O Senhor vai muito além daquilo que eu estou falando. Ele está caminhando na nossa vida. Jesus está nos mergulhando em águas profundas de amor, as águas do batismo, da restauração. Jesus está restaurando fisicamente. Problemas de visão, glaucoma, pressão na vista. Jesus quer nos dar um novo olhar. Você que vê uma escuridão enorme na sua frente, você que está sem expectativa, não vê futuro bom, pessimismo, acha que o mundo está acabando e não tem nada de bom para você. Você que se sente caído no buraco, num lugar escuro. E o Senhor me mostra também um menino que ficou preso num banheiro escuro de castigo. Jesus abre essa porta agora e ilumina, te vem para fora, meu filho. Pega essa dor e anda, caminha. Caminha na minha luz. E Jesus vai iluminando mentes confusas,
Você que sente uma perturbação na cabeça, que muitas das vezes não consegue ordenar aquilo que você quer falar, que você quer se expressar. Porque todas as vezes que você tomou a decisão de falar alguma coisa, você foram mandados, cala a boca, cala a boca, cala a tua boca. E Jesus está soprando aqui no nosso meio um novo sopro do Espírito Santo, um novo ruá. Jesus está soprando paz no seu coração, paz na sua mente perturbada, você que não dorme mais, terror noturno, pesadelos, sono leve, você que sente como se as paredes fossem te espremer, como se o mundo tivesse caindo sobre você e você não consegue encontrar o primeiro passo. Você que veio aqui nesse sentimento, minha vida está ruindo, Senhor. É como se o mundo tivesse caindo sobre você. Jesus te ordena, pega o teu leito e anda. Eu estou com você. E Ele vai abrir as vias para você sair dessas situações emocionais, financeiras. Você que está com a vida financeira toda enrolada. É como se você tivesse anestesiado. E você não consegue parar de consumir. Jesus está tocando nas compulsões. Compulsão do falar, compulsão no celular, compulsão na comida, compulsão no sexo, compulsão na sua alimentação. Quando você começa a ver um filme, você tem que acabar a série rápido, porque essa compulsão está tomando conta de você. Você sempre quer ver o final. Você está com uma ansiedade. Você não consegue ter uma respiração tranquila. O Espírito Santo quer soprar sobre nós agora. O sopro restaurador. Eu te ordeno, meu filho, minha filha, pega a sua paralisia, pega a sua maca e anda. A cama é lugar só do descanso. Você que quer ficar trancado no quarto, trancada no quarto, quer ficar deitado, às vezes não faz nada, fica lá parado, estagnado e não consegue ordenar a sua mente. Ah, mas o meu caso é sem solução. Não existe caso sem solução para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Vai falando, Jesus, eu creio. Eu creio. Jesus, eu acredito. Eu creio em Ti, Senhor. Eu acredito. Na Sua presença. Na Sua presença. No Seu toque de amor. Seu toque de amor, Senhor. Eu acredito, Senhor. Eu acredito. Que o meu impossível. O meu impossível É o que me atrai a Ti. é o que me atrai a Ti. Jesus, eu quero Te louvar e agradecer. Jesus, eu quero Te louvar e agradecer Pelo dom da minha vida. pelo dom da minha vida, Por eu estar aqui. por eu estar aqui, Porque eu cheguei aqui, Senhor. que eu cheguei aqui, Senhor. E eu digo sim Eu digo sim à Tua vontade. à Tua vontade, Que é soberana que é soberana na minha vida.
na minha na vida, minha história. na minha história.